E na próxima questão a gente tem que no tomateiro foram obtidos os resultados de um cruzamento teste conforme apresentado na tabela abaixo. Então, a gente pode observar aqui os fenótipos, né? Hipocótilo roxo, macho estéreo, 272. Com hipocótilo roxo, macho fértil, 6. Hipocótilo verde, macho estéreo, 5. E hipocótilo verde, macho fértil, 267. Totalizando aqui 550 indivíduos, né? Descendentes. Ele pergunta: os genes estão ligados ou segregam independentemente? Sempre que a gente vai fazer uma hipótese, o ideal é que a gente faça o teste Q quadrado. Mas nesse caso aqui, a gente observa que as frequências elas são muito discrepantes. A gente tem que os indivíduos de hipocótilo roxo e macho estéreo e o hipocótilo verde e macho fértil, eles representam a grande maioria. Então, a gente tem aqui apenas 11 indivíduos, né, segregando entre esses fenótipos aqui. Quando a gente tem esse tipo de caso, a gente pode constatar que os indivíduos que menor frequência, eles são permutados, ou seja, eles são oriundos de uma recombinação genética, porque a frequência deles aparece muito baixa. Então, nesse caso, a gente não tem uma frequência típica de epistasia e nem tem uma frequência típica das dispersões mendelianas. Então, nesse caso, a gente já pode inferir que os genes estão ligados, porque os parentais eles são facilmente identificados pela alta frequência e os recombinantes pela baixíssima frequência. Então, aqui é um caso de genes ligados. Como você chegou a essa conclusão? Observando mesmo essa frequência. Os indivíduos recombinantes eles têm a frequência muito reduzida e os parentais, né, em destaque aqui com a maior frequência de indivíduos. 5. A letra B, ele pergunta: os genótipos das linhagens paternais são. Então, como a gente viu, como a frequência desses indivíduos aqui é muito baixa nesse caso, eles são considerados os recombinantes, né? Isso aqui é uma questão muito particular, porque essa frequência ela pode ser até próxima de 50%. Então, nesse caso, a gente tem que é muito claro a ocorrência de ligação gênica, mas em casos onde essa frequência é maior, ela pode ser aproximada a uma frequência de epistasia. Então, nesse caso, seria necessário que a gente fizesse um teste Q quadrado para confirmar essas frequências. A gente só estabeleceu aqui de cara que é uma situação de genes ligados, porque essa frequência aqui é claramente dos recombinantes, porque ela é muito baixa. Se esses são os indivíduos recombinantes, obviamente esses daqui vão ser os parentais. Então, ele pergunta os genótipos das linhagens parentais, a gente já tem aqui os alelos correspondentes. Então, o hipocótilo, o pai 1, né, que seria esse daqui. Ele teria o hipocótilo roxo, azão, e seria macho estéreo emin. Como são genes ligados, a gente representa de forma fracionária, então esse daqui seria o genótipo do pai 1. E ele cruzou com o indivíduo 2, pai 2, que teria um genótipo azinho emão, também representado de forma fracionária, porque a gente está falando aqui de genes ligados, que seria um pai 2.